Os atos de sacrifício, caridade e penitência não devem ser abandonados, mas devem ser executados. De fato, sacrifícios, caridade e penitência purificam até as grandes almas. Jagyadana tapa karma natyajam karyam evatat Jagyodanam tapaschaiva pavanani manishinam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 18, verso 5. Os yogis, os meditadores, devem executar atos para o avanço da sociedade humana. Há muitos processos purificatórios para fazer um ser humano avançar até a vida transcendental. A cerimônia de casamento, por exemplo, é considerada um destes sacrifícios. Esta cerimônia se chama Vivaha Yagya. Deve um renunciado, um sannyasi, ou quem abandonou suas relações familiares promover a cerimônia de casamento? O Senhor Krishna diz aqui que qualquer sacrifício que se destine ao bem-estar da humanidade jamais deve ser abandonado. Vivaha Yagya, a cerimônia de casamento, destina-se a regular a mente humana de modo que ela se tranquilize para o avanço transcendental. Eu estou lembrando aqui do casamento de... Vixe, meia lembrança já foi embora, viu? Hayagriva, não Hayagriva. Ih, Bimala, a Krishna está tirando a lembrança aqui, ó. Samadarshi era a devota que é Hayagriva, se eu não me engano, é com Hayagriva. Prabhupada fez o casamento de Hayagriva com Samadarshi, se eu não me engano. Aquela aula que a gente ouviu na hora do almoço, lembra? Nossa, foi uma cerimônia linda, né? Para variar, né? Para quê? Para regular a mente humana de modo que ela se tranquilize para o avanço transcendental. Então, se a pessoa vive pensando em sexo, né? Ele ou ela, então é melhor se casar. Mas, se consegue ser celibatário, você vai evitar montanhas de problemas. Então, você... Tem que falar sempre, minha irmã. Kali Yuga tem que falar no mínimo 3 vezes, que é para ver se a gente lembra. Então você menino, você menina que está ouvindo, seja celibatário, seja celibatária. Você vai evitar montanhas de problemas e não vai ficar mendigando o prazer de outra pessoa. Vai ter que ficar mendigando o prazer de outra pessoa. Né, Bimala? Né, Nayana? Então, para todo mundo, né? Essa é a meta para todos, né? Porque o sexo escraviza, o celibato liberta, mas o celibato correto, feito com regras, regulações, orientado por um mestre espiritual, não de qualquer jeito, bebendo, fumando, jogando, aí fica difícil, né? Comendo carne, peixe e ovos, fazendo tudo errado, aí não tem como o celibato dar certo. Para a maioria dos homens, este sacrifício Vivaha Yagya, o sacrifício do casamento, deve ser promovido mesmo por pessoas na ordem de vida renunciada. Os renunciados, sannyasis, nunca devem se associar com mulheres, mas isso não significa que a pessoa que está nos estágios de vida inferiores, um jovem rapaz, não deve aceitar uma esposa na cerimônia de casamento. Todos os sacrifícios prescritos são para alcançar o Senhor Supremo Krishna. Portanto, nos estágios inferiores, eles não devem ser abandonados. Similarmente, a caridade é para a purificação do coração. Se dá caridade às pessoas adequadas, como se descreveu anteriormente, isso conduz à vida transcendental avançada. Caridade na hora certa, no lugar certo, para a pessoa certa. Essa caridade funciona e purifica o coração. Mas a caridade no modo da ignorância e na paixão,
E até no modo da bondade, né? No modo da bondade ainda acumula coisas boas, né, Bímola? Mas na caridade, no modo da ignorância e no modo da paixão, que é o que a maioria das pessoas fazem, contamina o coração. E se for na ignorância, leva para o inferno quem dá e quem recebe. Por quê? Porque não é feito as pessoas certas no lugar certo e na hora certa. Então, para não errar, né? Para não errar, a única caridade que liberta quem dá e quem recebe é a caridade de dar Deus ao próximo. E a maneira mais eficaz de dar Deus ao próximo é dar um livro de Prabhupada ou alimento que já foi oferecido a Deus no altar com regras, regulações. Tem muitos detalhes, né? É uma ciência. E a ciência é feita de teoria, experimento prático e resultado prático. Se não é só uma teoria, só uma ideia de alguém, né? Todas estas atividades devem ser executadas sem nenhuma expectativa de resultado. Elas devem ser executadas por uma questão de dever, ó filho de Prita. Essa é minha opinião final. E a única opinião que importa, né, é a opinião do manda-chuva, Krishna, o Pai de todos, a causa de todas as causas, o Deus único. Embora todos os sacrifícios purifiquem, não se deve esperar nenhum resultado de tais execuções, mas sacrifícios autorizados nas escrituras védicas, tá? Sacrifícios inventados, especulados, não purificam, não. Ao contrário, contamina. Em outras palavras, deve-se abandonar todos os sacrifícios destinados ao avanço material na vida, mas os sacrifícios que purificam a existência de uma pessoa e elevam-na ao plano transcendental não devem ser parados. Deve-se fomentar tudo o que conduz à consciência de Deus, Krishna. No Śrīmad Bhagavatam também se diz que qualquer atividade que conduza ao serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna deve ser aceita. Está vendo, Bímola, aqui outra máxima. Qualquer atividade que conduza ao serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna deve ser aceita. Este é o mais elevado critério de religião. Um devoto do Senhor Krishna deve aceitar qualquer tipo de trabalho, sacrifício ou caridade que o ajude no cumprimento do serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Nunca se deve renunciar aos deveres prescritos. Se por ilusão uma pessoa abandona os seus deveres prescritos, diz-se que tal renúncia está no modo da ignorância. Tudo está regido, né? Ou está... Tem 4 tipos de ações, 4 tipos de pessoas. Tudo se encaixa numa dessas 4 coisas, né, Bímola? Ignorância, paixão, bondade ou bondade pura. Que camelo que... não pode nem tomar água. Socorro, Krishna. Isso aí é modo da ignorância, viu, Bímola? Não pode tomar água? Vai, marra água. Água oferecida a Deus, Krishna no altar, Bímola. Tem que cuidar da máquina, dessa máquina humana, esse instrumento para servir Deus. Se a voz pifar, aí não tem mais como falar. Aí eu falo demais. Tá bom, Bímola. Não, a senhora tem razão. Não vou nem discutir, a senhora tem razão. Não, já estou abanando o rabinho, não achei ruim, não. Até me perdi aqui onde a gente estava. Em onde eu estava? Nossa, 1, 2, 3, 4. Não, já voltou a paciência. Já está tudo certo. Já está tudo certo. Não tem nada errado. Onde eu estava? Não, eu me perdi aqui, Bímola. Você me corta, eu me perco. Vou começar de novo aqui. Nunca se deve renunciar aos deveres prescritos.
Se por ilusão uma pessoa abandona os seus deveres prescritos, disse que tal renúncia está no modo da ignorância. Agora lembrei. Deve-se abandonar o trabalho para a satisfação material, mas as atividades que promovem uma pessoa à atividade transcendental, como cozinhar para o Senhor Supremo Krishna e oferecer o alimento ao Senhor, e então aceitá-lo, são recomendadas? Tá vendo essa atividade? Eu gosto muito, Bimala. É só aceitar, porque eu faço muita bagunça. Tá, sim senhora. Mas pelo menos o suco eu posso fazer, né? Tá, muito obrigado, hein? Tá muito boazinha hoje. Está dito que uma pessoa, é o que os devotos fazem, né? Os devotos do mundo inteiro fazem alimentos recomendados, autorizados, cozinham, fazem o sacrifício de cozinhar, depois oferece a Deus no altar e depois distribuem alimentos prontos no mundo inteiro. São as pessoas que mais distribuem alimentos no mundo inteiro prontos para comer, até nas guerras, né? Até nas guerras os devotos fazem esse programa Food for Life, alimentos para a vida no mundo inteiro. Para os dois lados da guerra, né? Porque um dia eles vão entender que somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Deus, Krishna. O Pai de todos, a causa de todas as causas, o Deus único. Tá, lê mais, fala menos. Está dito que uma pessoa... Posso continuar? Muito obrigado, hein? Está dito que uma pessoa na ordem renunciada da vida não deve cozinhar para si mesma. Cozinhar para si próprio é proibido, mas cozinhar para o Senhor Supremo Krishna não é proibido. Similarmente, um renunciado pode executar uma cerimônia de casamento para ajudar o seu discípulo no avanço da consciência de Deus, Krishna. Se uma pessoa renuncia... Se uma pessoa renuncia a tais atividades, deve-se compreender que ela está agindo no modo da escuridão. E ninguém deve agir no modo da ignorância, no modo da escuridão, né? Todo mundo deve se levar, pelo menos ao modo da paixão, depois o modo da bondade e depois o modo da bondade pura. Vai se purificando, né? Limpando a mente e o coração. É porque os limpos de coração verão a Deus face a face. Todos os mestres falam a mesma coisa. E todos os mestres ensinam a mesma coisa. Mestres autorizados, qualificados e competentes. Tá bom, já parei de falar. Esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, que a gente vai ler já já. Vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Vai descendo a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica e encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Se não achar os links, fale com a gente, tá?
Mais para baixo tem a edição normal, a edição econômica. Encomenda um também. Esse aí você dá de presente, ou então esquece por aí dia 25 e compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Tá bom, gente boa? Então tá bom. Que mais, hein, Bímola? Agenda. Tá, tô lá na agenda. Agenda F5. Nossa, nunca tá no lugar. Não tem nada não. No momento não tem nada não. Tem passatempo? Não tem passatempo também hoje. Então vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satan Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Durvasa Muni ofende Ambarisha Maharaja. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada Jai, Srila Prabhupada Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana Lalita, Shri Vishakam Vitanscha, Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpati, Gopesha Gopika Canta, Radha Canta Namostute. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sulti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Paramos em... Que página, Bímola? Nunca está no lugar certo. Bímola, você não é fácil não, viu? Mais atrapalhante que ajudante. Página 110, está aqui. Após levantar-se para receber Durvasa Muni, o rei Ambarisha ofereceu-lhe um assento e parafernália de adoração. Então, sentando-se aos seus pés, o rei pediu que o grande sábio comesse. Durvasa Muni aceitou alegremente o pedido de Maharaja Ambarisha, porém, para realizar as cerimônias ritualísticas reguladoras, ele se dirigiu ao rio Jamuna. Lá ele entrou na água do auspicioso Jamuna e meditou no Brahman pessoal. Tem certeza que é aqui, Bímola? Parece que eu já li de novo, hein? Tá, vou olhar aqui, peraí. Vou olhar na sua marcação. Página 110, tá certo. Eu que tenho que lembrar. Não, então é por isso que eu estou lembrando, para confirmar.
Neste ínterim restava apenas uma muhurta do dia de Duadashi para que se quebrasse o horário do jejum, né? Tem um horário certo de quebrar o jejum. Consequentemente, era imperativo que o jejum fosse quebrado de imediato. Nesta situação delicada, o rei consultou os sacerdotes brahmanas eruditos. O rei disse: transgredir as leis que determinam como comportar-se respeitosamente com os sacerdotes brahmanas de certo é uma grande ofensa. Por outro lado, se uma pessoa não quebra o jejum dentro do limite do tempo estabelecido no Duadashi, o dia seguinte do jejum, ela acaba cometendo uma falta na observância do voto. Portanto, ó sacerdotes brahmanas, se julgares auspicioso e fiel aos princípios religiosos, quebrarei o jejum bebendo água. Tem outro detalhe aqui. Água quebra e não quebra jejum, né? Se a pessoa propôs fazer o jejum sem água, então água quebra o jejum. Se a pessoa propôs fazer o jejum com água, né? Então não quebra o jejum. Tá, deixa eu ver aqui. Se julgares auspicioso e fiel aos princípios religiosos, quebrarei o jejum bebendo água. Dessa maneira, após consultar os sacerdotes brahmanas, o rei tomou essa decisão, pois, de acordo com a opinião sacerdotal bramínica, se alguém bebe água, pode-se considerar ou não que ele comeu. Quando Ambarisha Maharaja, neste dilema, consultou os sacerdotes brahmanas para saber se deveria quebrar o jejum ou esperar Durvasa Muni, aparentemente, eles não conseguiam dar-lhe uma resposta definitiva sobre o que ele deveria fazer. O devoto de Deus, entretanto, é a personalidade mais inteligente. Portanto, na presença dos sacerdotes brahmanas, o próprio Maharaja Ambarisha decidiu que beberia um pouco de água, pois isso confirmaria que o jejum fora quebrado, mas não transgrediria as leis que determinam como receber um sacerdote brahmana. Nos Vedas, afirma-se que se alguém bebe água, pode-se considerar ou não que ele comeu. Às vezes, em nossa experiência prática, observamos que líderes políticos fazendo satyagraha não comem, mas bebem água. Considerando que beber água não seria o mesmo que comer, Maharaja Ambarisha decidiu adotar este procedimento. Ó melhor membro da dinastia Kuru, após beber um pouco de água, o rei Ambarisha, meditando na suprema personalidade de Deus, Krishna, situado dentro de seu coração, esperou a volta do grande místico Durvasa Muni. Após executar as cerimônias ritualísticas a serem realizadas ao meio-dia, Durvasa retornou das margens do rio Jamuna. O rei recebeu muito bem, oferecendo todos os respeitos, mas Durvasa Muni, através de seu poder místico, pôde entender que o rei Ambarisha beberá água sem sua permissão. Ainda faminto, Durvasa Muni, estando em seu corpo... Desculpe, né? Eu estava pensando aqui, Bimala. Então, Durvasa Muni não era um devoto de Deus, porque ele estava lá meditando e não quebrou o horário do jejum. Tinha o horário de quebrar o jejum e ele não quebrou o jejum, então ele não estava fazendo o jejum. Tá, lê mais, fala menos. Ainda faminto, Durvasa Muni, estando seu corpo tremendo, seu rosto inclinado e suas sobrancelhas crispadas em sua carranca. Ah, não é devoto de jeito nenhum. Devoto não tem carranca. Devoto tem um lindo rosto que brilha. Tá, lê mais, fala menos. Vou começar de novo. Tá, dessa vez eu vou ler inteiro. Eu acho. Ainda faminto, Durvasa Muni, estando seu corpo tremendo, seu rosto inclinado e suas sobrancelhas crispadas em sua carranca, ele dirigiu as seguintes palavras coléricas ao rei Ambarisha, que permanecia diante dele com as mãos postas. Vede só o comportamento deste homem cruel. Ele não é devoto do Senhor Vishnu. Estando orgulhoso de sua opulência material e de sua posição, ele se considera o próprio Deus.
Vede só como ele transgrediu as leis da religião. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur deu a este verso falado por Durvasa Muni um significado que foge por completo da proposta inicial deste. Durvasa Muni usou a palavra Nrisansasya, Nrishansasya, agora saiu, para indicar que o rei era cruel, mas Vishwanatha Chakravarti Thakur interpreta como significando que o caráter do rei era glorificado por todas as pessoas locais. Ele diz que a palavra Nri significa por todas as pessoas locais e que Shansasya significa daquele cujo caráter era glorificado. Igualmente, uma pessoa muito rica enlouquece devido à sua riqueza e, portanto, chama-se Shriya Matasya. Mas Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur interpreta estas palavras como significando que, embora fosse um rei tão opulento, Maharaja Ambarisha não estava louco por dinheiro, pois já havia superado a loucura produzida pela opulência material. Do mesmo modo, a palavra Isha Manina é interpretada no sentido de que ele tinha tanto respeito pela suprema personalidade de Deus, Krishna, que não transgrediu as leis que determinam o método de observar o jejum de Ekadashi Parana, apesar da interpretação de Durvasa Muni, pois bebeu apenas água. Dessa maneira, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur apoia Ambarisha Maharaja e todas as suas atividades. Maharaja Ambarisha, como teu visitante, convidaste-me. Ele está falando aqui, Bima. Maharaja Ambarisha, como teu visitante, convidaste-me para comer, porém, ao invés de alimentar-me, comeste primeiro. Devido ao teu mau comportamento, mostrarei algo para te punir. Não vai dar certo isso. Ofendeu o devoto e ainda... Nossa, só pisando na bola, Bima. O devoto não pode ser derrotado por um dito yogi místico, um meditador. Isto ficará provado no fracasso da tentativa de Durvasa Muni, que Durvasa Muni empreendeu para castigar Maharaja Ambarisha. Prabhupada cita um verso aqui do Bhagavatam 5.18.12 e explica que alguém que não é um devoto puro do Senhor Supremo Krishna não tem boas qualificações, mesmo que ele seja o maior místico, filósofo ou trabalhador frutivo. Está vendo? Somente o devoto de Deus, Krishna, sai vitorioso em todas as circunstâncias, como será mostrado nesse incidente que apresenta a rivalidade existente entre Durvasa e Maharaja Ambarisha. Desculpem, deixa eu tomar água. Me apressa não, hein, Bimala? Logo que Durvasa Muni disse isto, seu rosto ficou vermelho de raiva. Arrancando um cacho de cabelo de sua cabeça, ele, para punir Maharaja Ambarisha, criou um demônio parecido como o abrasante fogo da devastação. Tomando um tridente em sua mão e fazendo a superfície da terra tremer com suas passadas, aquela criatura abrasadora adiantou-se em direção a Maharaja Ambarisha. Mas o rei, ao vê-lo, não ficou absolutamente perturbado e não deu nem mesmo um passo para arredar-se de sua posição. Os devotos falam, né? Quem se defende é animal. Prabhupada cita um verso aqui do Bhagavatam 6.17 e 28 que diz que o devoto puro de Narayana jamais teme algum perigo material. Existem muitos exemplos de devotos tais como Prahlada Maharaja, que, torturado pelo seu pai, não tinha nenhum medo, embora fosse apenas um menino de 5 anos. Portanto, seguindo os exemplos de Ambarisha Maharaja e Prahlada Maharaja, o devoto deve aprender como tolerar todas as posições incômodas encontradas neste mundo.
Isso aqui é uma máxima, Bímola. Vou até printar aqui, ó. O devoto... É por isso que eu não sou devoto. Mas tá bom, já sou amigo dos devotos. O devoto deve aprender a como tolerar todas as posições incômodas encontradas neste mundo. Como o Senhor Krishna Chaitanya diz, deve ser mais tolerante que uma árvore. Os devotos são frequentemente torturados pelos não devotos, porém, o devoto puro, que depende plenamente da misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, jamais se deixa perturbar por essas atividades hostis. Assim como o fogo na floresta imediatamente reduz a cinzas uma serpente irada, do mesmo modo, por ordem prévia da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, o seu disco, a Sudarshana Chakra, a arma disco, a fim de proteger o devoto do Senhor Krishna, imediatamente reduziu a cinzas o demônio que fora criado. Como devoto puro, Maharaja Ambarisha, embora em tamanho perigo, não se moveu 1 centímetro de sua posição, nem pediu que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, o protegesse. Ele estava fixo em conhecimento e, de certo, estava tão somente pensando na Suprema Personalidade de Deus, situado no âmago do seu coração. O devoto jamais teme a morte, pois medita sempre na Suprema Personalidade de Deus, Krishna, não em busca de algum benefício material, mas porque sabe que este é seu dever. O Senhor Krishna, entretanto, sabe como proteger o seu devoto. Como indicam as palavras Pragdishtam, o Senhor Krishna sabia de tudo. Portanto, antes que algo acontecesse, ele já providenciara para que a sua arma disco, chakra, protegesse Maharaja Ambarisha. Essa proteção é oferecida ao devoto, mesmo quando ele ainda está começando o seu serviço prático e amoroso a Deus. Poxa vida, essa aqui é nova para mim, Bímola. Os devotos sempre falam, né? Krishna protege, Krishna protege. Essa proteção é oferecida ao devoto mesmo quando ele ainda está começando o seu serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Prabhupada cita um verso aqui do Bhagavad Gita 9.31. Kunteya pratijanihi name bhakta pranashyati. Se alguém simplesmente começa o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, imediatamente é protegido pela Suprema Personalidade de Deus. Isto também é confirmado no Bhagavad Gita 18.66. Aham tvam sarva papebhyo mokshaishami, mokshaishami. Em português, a proteção começa de imediato. O Senhor Krishna é tão bondoso e misericordioso que dá ao devoto orientação adequada e proteção completa. E com isto o devoto muito pacificamente empreende forte progresso em consciência de Deus, Krishna, sem perturbações externas. Uma serpente pode estar muito irada e pronta para morder, mas a furiosa serpente fica indefesa ao defrontar com o abrasador fogo da floresta. Embora possa ser muito forte, o inimigo de um devoto é comparado a uma serpente irada, que se coloca diante do fogo do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Desculpem. Ao ver que sua própria tentativa falhara e que a arma disco de Deus, Sudarshana Chakra, movia-se em direção a ele, Durvasa Muni ficou muito aflito e, querendo salvar a sua vida, começou a correr em todas as direções. Assim como as chamas abrasadoras de um incêndio florestal perseguem uma serpente, a arma disco da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, começou a perseguir Durvasa Muni. Durvasa Muni viu que aquele disco estava quase tocando as suas costas e então correu bem depressa,
buscando a entrada de uma caverna da montanha Sumero. Simplesmente para se proteger, Durvasa Muni fugia por toda parte, partindo rumo a todas as direções, ao céu, à superfície da terra, às cavernas, ao oceano, a diferentes planetas dos governantes dos 3 mundos e mesmo aos planetas celestiais. Porém, aonde quer que fosse, imediatamente via-o seguindo o fogo insuportável da arma disco Sudarshana Chakra. Sentindo medo no coração, Durvasa Muni ia de uma a outra parte buscando abrigo, porém, não conseguindo encontrar refúgio algum, aproximou-se enfim do Senhor Brahma e disse: Ó meu Senhor, ó Senhor Brahma, por favor me protege da abrasadora Sudarshana Chakra enviada pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna. O Senhor Brahma disse: no final da Dviparada, quando os passatempos do Senhor Krishna terminam, o Senhor Vishnu, com um leve movimento de suas sobrancelhas, aniquila todo o universo, incluindo nossas residências. Personalidades tais como eu e o Senhor Shiva, e tais como Daksha, Brigo e grandes santos semelhantes, dos quais eles são os líderes, e também os governantes das entidades vivas, os governantes da sociedade humana e os governantes dos semideuses, todos nos rendemos a esta suprema personalidade de Deus, Krishna, o Vishnu original, curvando nossas cabeças, a fim de executarmos suas ordens para o benefício de todas as entidades vivas. No Bhagavad Gita 10.34 afirma-se que Mrityu Sarvaharash Shaham, em português, ao aproximar-se como a morte ou como o supremo controlador do tempo, a suprema personalidade de Deus, Krishna, arrebata tudo. Em outras palavras, toda a opulência, prestígio e tudo o que possuamos nos é dado pelo Senhor Supremo Krishna, para que se satisfaça determinado propósito. É dever da alma rendida executar as ordens do Supremo Senhor Krishna. Ninguém pode desacatá-lo. Foi por isso que o Senhor Brahma recusou-se a proteger Durvasa Muni, livrando-o da poderosa Sudarshana Chakra enviada pelo Senhor Krishna. E o Senhor Brahma é o semideus mais poderoso do universo, né? É o primeiro filho de Deus. Nem ele pôde salvar o meditador, o yogi meditador. Quando Durvasa, que estava muito afligido pelo fogo abrasador emitido pela arma disco Sudarshana Chakra, recebeu esta recusa da parte do Senhor Brahma, ele tentou se refugiar no Senhor Shiva, que sempre reside em seu planeta conhecido como Kailasa. O Senhor Shiva disse: meu querido filho, eu, o Senhor Brahma e os outros semideuses que dentro deste universo vivemos, sob a falsa concepção de nossa grandeza, não podemos exibir nenhum poder que nos permita competir com a suprema personalidade de Deus, Krishna, pois os inúmeros universos e seus habitantes passam a existir e são aniquilados pela simples vontade do Senhor Krishna. No mundo material existem inúmeros universos. Existem também inúmeros senhores Brahmas, senhores Shivas e outros semideuses. Todos eles moram neste mundo material e ficam sob a direção suprema da personalidade de Deus, Krishna. Portanto, ninguém é capaz de competir com a força do Senhor Krishna. O Senhor Shiva também se recusou a proteger Durvasa, pois o Senhor Shiva também estava sujeito aos raios da arma disco Sudarshana Chakra enviada pela Suprema Personalidade de Deus. Desculpem. O passado, o presente e o futuro são conhecidos por mim, o Senhor Shiva,
por Sanata Kumara, por Narada, pelo reverenciadíssimo Vamos parar aqui que o verso é grande, né? E onde o Senhor Shiva está explicando que nem ele pode proteger Durvasa Muni. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já está abrindo, já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto. Já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Eu já cliquei aqui, Bimala, tinha alguns livros no sebo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu clicar aqui. Parece que tinha 2 ou 3 livros da coleção Śrīmad Bhagavatam no sebo da loja. Aqui, ó, tem o Bhagavad Gita, como ele é, volume 2, de luxo, no sebo. Tem aqui, ó, por apenas R$ 56,70. Bhagavad Gita, volume 2, de luxo. É o Bhagavad Gita em 2 volumes, aqui tem o volume 2 no sebo. Tem também um Bhagavatam, canto 7, volume 2. Um Bhagavatam, canto 4, volume 1. Canto 3, volume 4. Canto 1, volume 1, Mosca Branca. Deixa eu ver aqui, tem... Ó, o Krishna Book, volume 1 e volume 2, no sebo. Poxa vida! Então você que gosta de livros usados, aproveite aí, tem os livros de Prabhupada no sebo da loja, tá bom? Então tá bom, se não achar os links, fale com a gente. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos... Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos lendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus, que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Estamos lendo o capítulo O Encontro do Senhor Krishna Chaitanya com Valabhabhata. Paramos onde, hein? Página 603. Está aqui. Desse modo, Valabhabhata presenciou o festival de carros do Senhor Jagannatha. Ele ficou simplesmente admirado com as características de Shri Krishna Chaitanya. Certo dia depois que o festival de carros tinha acabado, Valabhabhata foi até a casa do Senhor Shri Krishna Chaitanya, a cujos pés de lótus apresentou um pedido. Escrevi um comentário sobre o Śrīmad Bhagavatam, disse ele. Faria Vossa Onipotência a gentileza de ouvi-lo? E o Senhor Krishna Chaitanya respondeu, não compreendo o significado do Śrīmad Bhagavatam. Na verdade, não sou a pessoa adequada para ouvir esse significado. Tudo o que faço é ficar sentado tentando cantar o santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, e apesar de cantar dia e noite adentro, não obstante, não consigo completar o número de voltas que devo cantar. Os devotos iniciados prometem cantar um mínimo de 16 voltas diárias do Mahamantra Hare Krishna.
Balabhata disse: tentei descrever elaboradamente o significado do santo nome de Deus, Krishna. Por favor, ouve a explicação. Você acha que o Senhor Krishna Chaitanya vai ouvir, Bimala? Eu acho que não, hein? O Senhor Shri Krishna Chaitanya replicou: não aceito muitos diferentes significados do santo nome de Deus, Krishna. Tudo o que sei é que o Senhor Krishna é chamado Shyamasundara e Jashodanandana, e isto é bastante. O único significado do santo nome de Deus, Krishna, é que ele é azul escuro, como uma árvore tamala, e que ele é o filho de mãe Yashoda. É esta a conclusão de todas as escrituras autorizadas. Este verso é do Nama Kumudi. Conheço de maneira conclusiva esses dois nomes, Shyamasundara e Jashodanandana. Não compreendo quaisquer outros significados, tampouco tenho a capacidade de compreendê-los. O Senhor Shri Krishna Chaitanya é onisciente, portanto, podia entender que as explicações de Balabhata sobre o nome de Deus, Krishna, e sobre o Śrīmad Bhagavatam eram inúteis. Por isso ele não se importou com elas. Quando Shri Krishna Chaitanya recusou-se terminantemente a ouvir as suas explicações, Balabhata foi para casa, sentindo-se melancólico. Sua fé e devoção no Senhor sofreram um abalo. Deus não fez o que ele queria, né? A maioria das pessoas acha que Deus é empregado dele, né? Deus me dá pão, me dá mulher, me dá emprego, me dá saúde, me dá isso. Nossa, parece um pedinte profissional. E se Deus não dá, né, a pessoa perde a fé, né? Aí vai buscar em outras pessoas ou coisas o que ele quer, o desejo, tentar satisfazer os desejos. Em seguida, mal sabem eles, né, que nada acontece sem a autorização de Deus, Krishna. Então, se alguém recebe algo de alguém ou de algo, é porque Krishna autorizou. Se Krishna não autorizou, ninguém recebe nada, nem nada dá certo, nada funciona. Não se consegue nada, né? Não arruma nada. Em seguida, Balabhata foi à casa de Gadadhara Pandita, passou a visitá-lo com assiduidade, dando-lhe diversas provas de afeição e assim cultivou um relacionamento com ele. Como Shri Krishna Chaitanya não levava Balabhata muito a sério, nenhuma das pessoas de Jagannatha Puri dava-se ao trabalho de ouvir quaisquer de suas explicações. Melindrado, insultado e triste, Balabhata recorreu a Gadadhara Pandita. Aproximando-se dele humildemente, Balabhata disse: refugiei-me em ti, meu querido Senhor. Por favor, tem misericórdia de mim e salva minha vida. Por favor, ouve minha explicação sobre o significado do nome do Senhor Krishna. Dessa maneira, a lama da vergonha que caiu sobre mim será jogada fora. Dessa maneira, Pandita Goswami ficou num dilema. Teve tanta dúvida que não se julgou capaz de sozinho tomar uma decisão. Shri Krishna Chaitanya não levava Balabhata muito a sério. Portanto, Pandita Goswami, ou Gadadhara Goswami, ficou perplexo. Qual seria sua posição se ouvisse a explicação de Balabhata acerca do nome de Shri Krishna? Com certeza Shri Krishna Chaitanya ficaria insatisfeito, por isso Gadadhara Pandita Goswami não pôde tomar nenhuma decisão. Embora Gadadhara Pandita Goswami não desejasse ouvi-la, Balabhata pôs-se a ler sua explicação com muito vigor. Você vê que o Senhor Krishna Chaitanya não levou nem a sério que normalmente ele pedia para Swarupa Damodara ler antes, né, ou ver se estava tudo certo filosoficamente, se não tinha especulação. Nem isso ele recomendou, né? Como Balabhata era um sacerdote brahmana erudito, Gadadhara Pandita não podia proibi-lo. Dessa maneira, pôs-se a pensar no Senhor Krishna. Meu querido Senhor Krishna, pediu ele, por favor,
me proteja deste perigo, refugio-me em vós. Shri Krishna Chaitanya está presente no coração de todos e com certeza conhecerá minha mente, por isso não o temo. Entretanto, seus companheiros gostam muito de criticar. Como a Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna Chaitanya existe nos corações de todos. Portanto, ele sabia das circunstâncias nas quais Pandita Goswami concordara em ouvir as explicações de Valabhabhata e, com certeza, não ficaria zangado. Contudo, os devotos de Deus que sempre estavam com Shri Krishna Chaitanya talvez não entendessem o que era que Gadadhara Pandita sentia no mais recôndito de sua consciência e poderiam acusá-lo de ter se comprometido com Valabhabhata a despeito de este ter sido rejeitado por Shri Krishna Chaitanya. Gadadhara Pandita Goswami pensava seriamente dessa maneira. Embora Gadadhara Pandita não estivesse nem um pouco errado, por afeição, alguns dos devotos de Shri Krishna Chaitanya demonstrariam ira contra ele. Todos os dias, Valabhabhata ia à casa de Shri Krishna Chaitanya para ocupar-se em discussões desnecessárias com o mestre Advaitacharya e outras grandes personalidades tais como Swarupa Damodara. Todas as conclusões sofregamente apresentadas por Valabhabhata eram refutadas por personalidades tais como Advaitacharya. Sempre que Valabhabhata adentrava a assembleia dos devotos encabeçados pelo mestre Advaitacharya, ele parecia um pato na sociedade de cisnes brancos. Certo dia, Valabhabhata disse ao mestre Advaitacharya: toda entidade viva é fêmea, Prakriti, e considera Krishna como seu esposo, Pati. É dever da esposa casta, devotada a seu esposo, jamais pronunciar o nome deste. Mas todos vós cantais o nome de Deus, Krishna. Como pode ser isso chamado de princípio religioso? Nossa, bicho. Olha o que ele está falando e com quem ele está falando, Bimala. O mestre Advaitacharya respondeu: diante de ti está o Senhor Shri Krishna Chaitanya, a personificação dos princípios religiosos. Deves perguntar-lhe, pois ele dar-te-á a resposta adequada. Ao ouvir isto, o Senhor Shri Krishna Chaitanya disse: meu querido Valabhabhata, não sabes o que vem a ser princípios religiosos? Na realidade, o primeiro dever de uma mulher casta é cumprir a ordem do seu esposo. Tá vendo, Bimala? Vou até ler de novo aqui. Meu querido Valabhabhata, não sabes o que vem a ser princípios religiosos? Princípios religiosos? Na realidade, o primeiro dever de uma mulher casta é cumprir a ordem de seu esposo. O primeiro dever de uma mulher casta é cumprir a... Ah, já ouviu, tá? Não, Kali Yuga tem que falar 3 vezes a mesma coisa, Bimala. O primeiro dever de uma mulher casta é cumprir a ordem do seu esposo. Tá vendo? A ordem de Deus, Krishna, é de que cantemos o seu nome o tempo todo, Hare Krishna, Hare Rama. Portanto, aquela que é casta e segue Krishna, seu esposo, deve cantar o nome do Senhor, pois não pode se recusar a obedecer ao esposo. Seguindo este princípio religioso, um devoto puro do Senhor Krishna sempre canta o santo nome do Senhor Krishna. Em consequência disso, ele obtém a fruta do amor estático por Deus, Krishna Prema. Ao ouvir isto, Valabhabhata ficou sem fala. Voltando para casa muito triste, ele passou a considerar o seguinte: todos os dias sou derrotado nessa assembleia. Se por acaso algum dia eu sair vitorioso, isso será uma fonte de grande felicidade para mim e toda a minha decepção acabará. Mas que meio devo adotar para estabelecer as minhas declarações?
Nossa, isso é terrível, né? Quer saber mais que Deus e que os devotos de Deus. Aí não tem como dar certo, né? Mas, como é passatempo, né? Vamos ver o que acontece, né, Bima? Todos os dias sou derrotado nessa assembleia. Se por acaso algum dia eu sair vitorioso, isso será uma fonte de grande felicidade para mim e toda minha decepção acabará. Mas que meio devo adotar para estabelecer as minhas declarações? No dia seguinte, ao chegar à assembleia de Shri Krishna Chaitanya, ele se sentou após prestar reverências ao Senhor. Com muito orgulho disse algo. Em meu comentário sobre o Śrīmad Bhagavatam, disse ele, refutei as explicações de Sridhara Swami. Não consigo aceitar suas explicações. Tudo o que lê, Sridhara Swami explica de acordo com as circunstâncias. Por isso, suas explicações são inconsistentes e não se pode aceitá-lo como uma autoridade. Shri Krishna Chaitanya respondeu, dando um sorriso. Na minha opinião, aquela que não aceita o Swami, esposo, como autoridade, não passa de uma prostituta. Vishnu. Após dizer isso, Shri Krishna Chaitanya ficou muito grave. Todos os devotos ali presentes sentiram muito prazer em ouvir essa declaração. Shri Krishna Chaitanya veio como uma encarnação para o benefício do mundo inteiro. Portanto, conhecia muito bem a mente de Valabhabhata. Mediante diversas insinuações e contestações, tá, vou ler de novo. Ih, faz o que a Bimba Bento, que nem contestações está escorregando, Bimba. Mediante diversas insinuações e contestações, o Senhor Krishna Chaitanya, a suprema personalidade de Deus, corrigia Valabhabhata, exatamente como Krishna extirpa o falso orgulho de Indra. Indra, o rei do céu, era muito orgulhoso de sua posição. Portanto, quando os residentes de Vrindavana decidiram não realizar o sacrifício a Indra, mas, de acordo com as instruções de Krishna, decidiram executar o sacrifício a Govardhana, Indra, movido pelo falso orgulho, desejou castigar os residentes de Vrindavana. Julgando-se extremamente poderoso, Indra derramou chuvas incessantes sobre Vrindavana, mas o Senhor Krishna imediatamente extirpou-lhe o orgulho, erguendo a colina de Govardhana à guisa de guarda-chuva, salvando assim os residentes de Vrindavana. Dessa maneira, Krishna provou que diante de sua própria onipotência, o poder de Indra era muito insignificante. Um ser vivo ignorante não reconhece o seu verdadeiro lucro. Devido à ignorância e ao orgulho material, ele às vezes considera que o lucro é perda, mas quando seu orgulho é extirpado, ele pode então ver o seu verdadeiro benefício. Ao voltar para casa aquela noite, Valabhabhata pensava, anteriormente em Prayaga, o Senhor Krishna Chaitanya foi muito bondoso comigo. Ele, juntamente com os seus outros devotos, aceitou meu convite e foi bondoso comigo, porque agora, aqui em Jagannath Puri, ele mudou tanto. Queria continuar, Bímola. Vamos ver se ele caiu na real, né? Tá, vamos parar aqui então, tá? Não vai dar tempo. Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis. Não, na primeira linha, muda tanto aqui, toda hora muda alguma coisa. Tá, Bímola?
Então você entra no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá abrindo, tá rodando, vai abrir. Vou tomar água. Já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, é a próxima, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Namaste Narashinhaya, Namaste Narashinhaya, Aladaladaine, Aladaladaine. Hiranyakashipu Vaksyaha, Hiranyakashipu Vaksyaha, Shilatankam Nakalaye, Shilatankam Nakalaye. Ito Nishinha Parato Nishinho, Ito Nishinha Parato Nishinho, Yato, yato, yamitato, nishinha. Yato, yato, yamitato, nishinha. Bae nishinho, hidae nishinho. Bae nishinho, hidae nishinho. Nishinha madin sharanam prapadye. Nishinha madin sharanam prapadye. Tavakara Kamalavare Nakam Abhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Hanubringam Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Avakara Kamalavare Nakam Abhuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Jaya Nishinha Deva 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 Jai Pralada Maharaj, 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 Jai Pralada Maharaj. Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha.
Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Shinhadeva Bhagavan ki jai, Pralada Maharaja ki jai, Prabhupada ki jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.